Fala galera do canal Avan, eu sou o Henrique, vocês já me conhecem aqui do canal tudo, hoje eu tô sozinho, vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou reagir, vou comentar, vou falar sobre os narguilés do pessoal que vem aqui na loja. Eles mandaram foto pra gente pelo Instagram, pelo WhatsApp e vai aparecer pra vocês na tela aí. Eu vou vir aqui no computador, vou comentar e vocês vão ver aí na tela. Comentem embaixo qual que vocês acharam mais bonito. Também já manda foto no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, pro vídeo 2, pro vídeo 3. Beleza? Antes de tudo, de eu começar a falar dos narguilés, deixa eu dar uma carburada aqui. Hoje a gente está com o nosso Triton de sessão. Você vem aqui no nosso lounge, aluga um narga, você vai receber um narguilé desse aqui. Vocês já viram, tem um vídeo no canal sobre ele, pode fuçar aí um pouquinho que vocês vão ver. Muito bom, eu particularmente gosto muito. Modelo Triton Up, douradinho, vaso sino. E no nosso roche hoje a gente está fumando um Strong Cherry com Cherry Lemon da Smirna. Era da linha dos deuses, certo? Bom, vamos lá. Aí o primeiro narguilé que vai aparecer para vocês aí na tela, esse narguilé é do Matheus, do Teté, ele mandou pra gente aí. Já vou dar um spoiler, vai ter um caminhão de sultan aí aparecendo. Bom, e o dele é do Wolverine. Do Wolverine aí aparecendo pra vocês aí, ó. Muito bonito, né? E você pode ver. Provavelmente esse setup veio completo, né? Ó, tem um detalhe na piteira ali, ó, do Wolverine também. Mangueirinha de chama dourada, azul com dourado é uma cor que combina bastante. Sem falar desse vaso, né? Puta vaso bonito, né? Azul com os detalhezinhos ali embaixo. Roche Pro. E eu já fumei desse narguilé aí. Vou falar pra vocês, é muito bom. Não tem que falar da Sultan, né? Sultan é sensacional. O próximo aí pra vocês, ó. Ele também mandou, mas esse não é dele. É do Gustavo, os dois sempre estão juntos. E é do Homem de Ferro. Mesma coisa do Wolverine, detalhezinho na piteira do Homem de Ferro. Rochinha Econo, pratinho dourado. Essa cor é muito bonita, né? Muito bonita mesmo. Colocou até um emoji ali na foto. O que vocês acham dessa linha da Sultan? Dos heróis? Eu particularmente gosto bastante. Tá na hora da Sultan lançar outra, né? Aí, ó. Olha o Chibiu aí, ó. Mandar um abraço pro Chibiu aí, nosso parceiro. Matheus Andrade, que trabalha aqui com a gente. Esse narguilé aí fez uma troca, o Baradel, que trabalha aqui também. Ele tinha, se não me engano, do Deadpool, aí ele trocou nesse do Batman. Muito bonito também. O vaso não tem o que falar, né? Preto com dourado. Esse narguilé é muito bom, a gente fumou aqui várias vezes nele já, que ele traz aí direto. Na foto está o rochezinho beta que ele tem. Sem falar que nesse narguilé ele tem um pegador. Um pegador do Batman. E se eu não me engano também o furador dele tem o bonequinho do Batman preso. Puta, esse mix tá gostoso, hein? Coloquei Strong Cherry pra realçar a cereja, ele ficou bem gostoso. Vamos pro próximo aí. Ó, esse aí. Esse aí é do Guilherme. Ele cola aqui na Mavan direto. É um Zeus Smart. Tapetinho azul ali deu um contraste, ficou muito bonito. Vasinho simples. Essa cor é bonita. O detalhe dourado dele na Steam já combinou totalmente com o prato e com o roche da Seven, né? A Seven tá com uma linha de roche aí sensacional. Tá fumando no controlador, que tem muita gente que gosta também. Já fumei muito no controlador, hoje prefiro alumínio. Mas não questiono quem fuma no controlador, não. Esse aí, ó, quem mandou pra gente foi o Virtu. Mas ele contou pra mim que esse narguilé não é dele, é do João. É um Amazon pequenininho, colocou um baldezinho ali embaixo ali com água gelada, deixar a sessão um pouquinho mais gelada. E a Amazon também tem uma linha sensacional, né? Amazon Prime, Amazon Kaiser, Amazon Lord. Muito bonito da linha da Amazon também. Pratozinho dourado. Tô esperando o João mandar outra foto dele aí, que eu fiquei sabendo que ele comprou um Sultan também.
E o Virtus tem um Amazon, se não me engano, branco. Falou que vai mandar foto pra gente fazer na parte 2 também. Um abraço aí pro João, pro Virtus. Bom, tá aparecendo pra vocês aí agora outro Zeus single, meio rosa, meio roxo aí. Quem mandou isso pra gente foi o Caio Barbosa. Acho que esse aí tinha acabado de limpar o Narga, né? Acho que ele ia montar uma sessão no caso pra ele aí, ó. Cor bonita, simplesinho, mangueira preta, pratozinho combinando com a mangueira e com o rocha ali. E esses vasos transparentes que eu particularmente adoro vaso transparente. O que vocês acharam aí do Narga do Caio? Um abraço, Caio. O Caio que tem uma parceria com a gente aqui, participou no Volksfest com a gente, o carro dele lá adesivado na van. Um abraço, Caio. Ó, o próximo que vai aparecer aí, ó, do Danilinho. Já vou ressaltar aqui, ó, as imagens ali em cima ali, ó, símbolo do Corinthians. Timão, tamo junto, Danilinho. Obrigado pela foto. Puta, eu vou falar pra você, ó, esse Narga eu já fumei várias vezes dele, mas eu não lembro a marca dele, de verdade. Mas vou comentar desse rocha aí, ó. E esse é o que esticado aí. Moeda em cima, em pé, ó. Meus parabéns ali, ó. Rocha Monge Himalaia. Tapetinho, dando contraste ali com a cor do vaso. Vaso fumê, com detalhes dourados. Muito bonito também. Já fumei esse Narga várias vezes, ele traz direto aqui quando ele vem curtir o baile. Muito bonito. E esse próximo aí, eu não vou nem falar nada desse Narga aí. Narga Joy, ótimo. Não vou cornetar que ele fuma no controlador. Esse é do DJ Leco. Dá pra ver ali as coisinhas dele ali na maleta de DJ. Só fuma essa essência que tá aparecendo aí pra vocês, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Sorvete de morango, só tá fumando essa agora. Mas a curiosidade é que ele fuma no controlador de calor porque ele ainda não aprendeu a esticar alumínio. Isso, mas faz 6 meses que ele tem o Narga. E ele ainda não aprendeu a esticar alumínio. Olha, Leco. Vamos colaborar aí, né, Leco? Aprender a esticar alumínio. Vou fazer um vídeo de tutorial aqui pra ver se você aprende. Ele mandou uma mensagem pra mim essa semana falando: tem que aprender a esticar alumínio, mano. Ensina eu aí. Mas vamos falar do Narga dele. Ele é dourado, o vaso dele embaixo tem um detalhe amarelo, a piteira dourada combinando com o vaso, o pratozinho dourado, e esse rocha claw branco com 2 listas, se eu não me engano, dourada. Sensacional, muito bonito. Os rochas ultimamente têm ficado muito bonitos, né? Tanto o B-King, o Beca, o Pro, os da série, como eu já comentei aqui. Os rochas ultimamente têm dado uns detalhes, uns contrastes muito bonitos nos Nargas. Vamos pro próximo aqui. É isso aí, ó. Eu queria que vocês comentassem o que vocês acham desse Narga. Esse Narga do Igão, que sempre está aqui gravando com a gente. Esse narguilha aí, ele tem um vídeo de como fazer no canal dele. Cortou, furou uma garrafa de Jack Daniels dos 2 lados, colocou um canozinho ali para colocar o rocha. E ele usa como, posso falar para vocês, com respiro, o dosador da garrafa 51. E já vou comentar, já fumei nesse aí e carbura muito, muito, é muito bom. Apesar de ser caseiro, ter essas coisas assim, é muito bom mesmo de se fumar no narguilha desse aí. Volume de fumaça, ótimo. Sabor também, sente o sabor de essência normal. A diferença é que tem uma garrafa, né? Não tem uma steam, nada. Beleza? Comenta aí o que vocês acham desse narga aí. E vou falar para vocês aqui agora do último. Outro Zeus single, bronze. Esse é do meu parceiro Denner. Tapetinho vermelho, preto com vermelho, né? Esse vaso dele eu acho muito bonito. Estava pesquisando até para colocar no meu Amazon, que o vaso do meu Amazon Art quebrou. O vasozinho transparente, com detalhes branco e preto. Ele é meio bronze, tem um pratinho ali tonalidade um pouquinho mais clara da Steam, mas também é muito bonito. Zeus, eu prefiro fumar nos menores do que nos maiores, mas também estou louco para fumar no Zeus Double que lançou no começo de março, o Zeus Double, que ele tem 2 corações, vai um respiro na parte num coração e o outro respiro vai no outro coração.
Fiquei sabendo que a funcionalidade não muda, mas querendo ou não é narguilé de moda, né? Tipo, é o da moda, lançou recentemente e a gente quer experimentar todos, né? Aí assim que a gente conseguir a gente vai trazer uma review para vocês. Mas vou falar para vocês, Zeus é um ótimo narguilé. Quem tem, meus parabéns. Muita gente fala que é narguilé de rico, essas coisas não acham. Quem tem porque gosta, certo? E esse aí do Denner tá muito bonito. Bom, vou fechar aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreve no canal aí, deixa o like. E antes de eu encerrar esse vídeo de reação aos narguilés dos inscritos, gostaria de anunciar para vocês, amanhã teremos aqui no nosso YouTube a live do DJ Lebranco e do DJ Colin, tá bom? Vai ser uma live transmitida tanto no Instagram da Mavan Tabacaria, quanto no YouTube, que vocês estão assistindo o vídeo aqui hoje, o YouTube da Mavan Tabacaria, tá? Então segue lá no Instagram, quiser acompanhar pelo Instagram pode acompanhar, quiser acompanhar aqui no YouTube pode acompanhar a nossa live. Essa semana foi meio cheio, né? Tivemos uma live em segunda-feira, hoje, na quarta-feira, a gente está postando o nosso vídeo. E amanhã, como eu falei, na quinta-feira tem a live do DJ Cone, que é o Matheus aqui, dono da Mavan, e o DJ Lebranco, tá? Outro comentário que eu queria fazer para vocês, o sorteio ainda está rolando no nosso Instagram. Entra lá no Instagram então, Mavan Tabacaria, tá aparecendo para vocês aí. Entra lá no Instagram, comenta no narguilé rosa da Joy lá, que aparece igual o DJ Lego, só que é rosa. Então entra lá, comenta, segue as regras, que você vai concorrer ao sorteio do narguilé, tá bom? Tem o narguilé, a essência, a excursão para uma viagem, para uma rave, vai ganhar a excursão, né, quem gosta de rave aí. E não se esqueça, tá bom? Como a gente está em quarentena ainda, a Mavan não está abrindo, mas também está funcionando o delivery, tá? Tá precisando de essência, tá precisando de carvão, já entre em contato no Instagram, manda mensagem no WhatsApp, que a gente entrega na casa de vocês, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal novamente, estou pedindo para vocês aqui, deixa o like, compartilha com os amigos para a gente crescer cada vez mais. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai trazendo mais conteúdo para vocês, certo? Muito obrigado, gente. Tchau.